Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta a pessoa maravilhosa de Jesus. Nós temos Jesus nos Evangelhos, temos a continuação da sua obra no livro de Atos e temos a explicação da sua obra nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e a consumação de todas as coisas no livro de Apocalipse. Eu particularmente amo o Novo Testamento, gosto de ler, estudar, não que o Velho Testamento não tenha valor, claro que tem o seu valor, mas o Velho Testamento nós podemos achar Cristo nele, não é? Ele é o fundamento, ele é a preparação para o grande advento do Messias. E Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho tem a ver com o Novo Testamento, não é? O Evangelho não é o livro de Salmos. Salmos é lindo, maravilhoso, mas não é o Evangelho. Tem o Evangelho em Salmos, mas o Evangelho é algo especial. Nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses são as mais escatológicas do Novo Testamento. Enquanto que a carta de Colossenses é a mais cristológica, a carta de Romanos é a mais teológica, a carta de Efésios é a mais eclesiológica, a carta de Tessalonicenses 1 e 2 mostra o advento da vinda de Cristo, Jesus vindo. E Paulo, aqui no capítulo 2, vai falar da volta de Jesus para destruir o anticristo. Então, vamos ler esse capítulo 2. Eu creio que 1 Tessalonicenses focaliza no arrebatamento e 2 na volta visível de Jesus. Mas isso sou eu pessoalmente. Paulo diz aqui, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. A vinda e a nossa reunião com Ele. Vamos ver. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. É interessante, 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo dizer para os crentes não se mover facilmente e nem se perturbar, quer por espírito, talvez algum dom espiritual, algum profeta, falando que a volta de Jesus estava cada vez mais próximo, quer por palavra, talvez algum pregador, ou quer por epístola como de nós. Essa expressão, quer por epístola como de nós, alguns estudiosos suspeitam que alguém tenha escrito uma carta em nome de Paulo, porque Paulo já tinha mandado uma, 1 Tessalonicenses, e alguém tenha escrito alguma carta em nome de Paulo, e assustando os irmãos quanto à volta iminente de Jesus. Ou até alguns dizendo que Jesus já tinha vindo e eles ficado para trás. Ou então ainda que alguns não tinham entendido bem a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o que levou ele a escrever uma segunda carta para esclarecer, para trazer clareza quanto à volta de Jesus. Paulo, na primeira carta, está escrevendo para que os irmãos não se entristeçam por aqueles que já dormiram e não viram a Cristo. Agora, na segunda carta, ele quer acalmar os irmãos acerca do dia de Cristo. O dia de Cristo como se já estivesse perto. Há 2 dias na Bíblia que é mencionado. O dia da ira do nosso Deus, que será a grande tribulação. E o dia de Cristo, que será a manifestação
de Jesus para estabelecer o seu reino milenal. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e o dia de Cristo se refere ao estabelecimento do reino milenal, enquanto o dia da ira do nosso Deus no Novo Testamento se refere ao período da grande tribulação. Então é importante fazer a definição desses 2 dias, o dia da ira do nosso Deus, que é a grande tribulação, e o dia de Cristo. Também é importante quando a Bíblia fala da manifestação do Senhor de forma visível, e quando o Senhor vem nas nuvens e nós seremos arrebatados. Então tem que fazer distinção disso. E na primeira epístola, eu creio que Paulo menciona o arrebatamento da igreja, enquanto na segunda epístola ele menciona o dia de Cristo para o estabelecimento do seu reino milenar. E muita gente faz confusão com isso, e daí é onde surgem aquelas diferentes pontos teológicos sobre pré-tribulacionismo, mídio-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Os mídio-tribulacionistas adoram 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que Cristo não virá enquanto o anticristo não se manifestar. E os pós-tribulacionistas também usam 2 Tessalonicenses capítulo 2 para dizer que a igreja passará pela grande tribulação e a igreja conhecerá o anticristo. Eu particularmente continuo defendendo que a igreja não passa pela grande tribulação, e quando eu digo a igreja, eu quero dizer, não é toda a igreja. Para mim, metade da igreja que não está preparada fica para a grande tribulação, e metade vai que está preparada. Pastor, de onde você tira isso? Vou lhe dizer, eu tiro de Mateus, capítulo 25, que eram 10 virgens, 5 são levadas, e as outras 5 loucas ficam. Então, nós sabemos que nem toda a igreja está preparada para a volta de Cristo. Jesus também disse, estarão 2 no campo, um é levado, o outro fica. Então, para mim, é 50%. Estarão 2 dormindo numa cama, um vai e outro fica. Então, claramente, outros textos nos dizem que não é toda a igreja que é arrebatada, mas apenas 50%, né? 2 dormindo numa cama, um vai e outro fica. Eu já combinei com a minha esposa que eu vou, ela fica, não é? Claro, é brincadeira. Ninguém sabe quem vai e quem fica. Mas nós temos que estar preparado para o toque da trombeta. Então, como parte da igreja vai ficar, eu creio que essa parte que vai ficar vai passar pela grande tribulação. Mas a grande tribulação não será para toda a igreja. Então, os pós e os mídios usam o texto 2 Tessalonicenses 2 para dizer que Cristo não vem, e eu creio que ele não vem mesmo, na sua segunda vinda, porque a segunda vinda se dará uma vez em 2 fases. Na primeira fase, 1 Tessalonicenses diz, ele vem sobre as nuvens. Na segunda fase, ele vem de forma visível para desfazer o anticristo, não é? Então, quando Paulo trata aqui em 2 Tessalonicenses, ele está falando do dia de Cristo, como se já estivesse perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Parece que muita gente está fazendo um engano, principalmente em Tessalônica, com relação à volta de Cristo. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então vamos ver os sinais que Paulo menciona. Apostasia. Apostasia é um grupo grande negando a fé em Cristo Jesus. Isso é apostasia. E se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado é uma referência ao anticristo, o filho da perdição, né? No Evangelho de João, uma pessoa que é chamada filho da perdição é Judas, na oração sacerdotal
de Jesus, quando Jesus está falando com o Pai, em João 17, eu vou ler para você, Judas é chamado de o filho da perdição no Novo Testamento, mas esse anticristo será o filho da perdição, será uma encarnação do próprio Satanás. A Bíblia também declara em Lucas que Satanás entrou em Judas, não é? Então, João 17, versículo de número 12, Jesus diz assim: estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me desse, e nenhum deles se perdeu, falando dos seus discípulos, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, Judas é chamado de o filho da perdição no Evangelho de João. No Evangelho de Lucas 22, 3, diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas. Olha só, como é que é possível Satanás entrar nos dos discípulos de Jesus? Pois é, o homem do pecado mencionado em 2 Tessalonicenses 2, 3 é o anticristo. E ele é o filho da perdição, como Judas. Ele será a encarnação do próprio diabo na terra. Assim como Jesus era a encarnação de Deus, esse será a encarnação do diabo. E assim como Jesus nasceu de uma virgem, o anticristo será filho de prostituição. O Apocalipse menciona isso, não é? Mas vamos ficar com 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Esse homem da perdição vai odiar tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem, ele vai querer se parecer como Deus, se assentará no templo de Deus. Nós cremos que é no templo em Jerusalém, que será o templo da grande tribulação, onde esse homem irá se assentar e vai exigir que os judeus o adorem, não é? Não vos lembrais que dessas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E aqui está o problema, é que nós não sabemos exatamente o que Paulo dizia aos Tessalonicenses. Nós temos que mais ou menos supor o que Paulo dizia pelo contexto segunda carta. O pouco tempo que Paulo teve em Tessalônica, ele mencionou isso, mas nós não sabemos. Ele menciona aqui que ele dizia isso, mas o que ele dizia exatamente? Nós não sabemos. Temos que supor que Paulo ensinava acerca da volta de Cristo e o que ia acontecer antes. E ele diz: não vos lembrei que dessas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então Paulo falou sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, e ele escreve e mais ou menos menciona, talvez ele falou a mesma coisa que ele está mencionando aqui no verso 3 e 4. E agora vós sabeis que o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. O que detinha esse homem da iniquidade? Muitos acreditam que é a igreja, que é a presença do Espírito Santo. Se bem que nós cremos que haverá salvação durante a grande tribulação. O que, para haver salvação durante a grande tribulação, o Espírito também continua atuando. Talvez não da forma como atua hoje, porque hoje o Espírito não nos é dado por medida. Diz que Deus não dá o seu Espírito por medida, não é? Deus derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus não dá o seu Espírito por medida sobre nós, não é? Mas derrama sobre nós
o seu Espírito, está em João, capítulo 3, verso 34, o Evangelho de João. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Está falando de Cristo, mas Cristo diz que nós receberíamos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. E como ele não dá por medida, hoje o Espírito atua sobre nós e toda pessoa é tão cheia do Espírito Santo o quanto o deseja ser, não é? Mas o que será que detém esse homem? Talvez a igreja, e ela vai ser retirada, talvez o Espírito, mas mesmo na grande tribulação haverá salvação do remanescente de Israel, haverá salvação de alguns crentes que ficaram e vão se arrepender e vão ser salvos. Então, o Espírito vai atuar mesmo na grande tribulação. Paulo continua, verso 7, dizendo, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste. E nós cremos que é o Espírito Santo ou que é a igreja que resiste ao mistério da injustiça. Paulo fala de vários mistérios. O grande mistério, Cristo e a igreja, não é? Em Efésios, fala do mistério que estava oculto com Deus nos tempos ocultos, que agora se revelou, que é a igreja, ou seja, dois povos em um, judeus e gentios, formando a igreja. Mas aqui em Tessalonicenses, Paulo fala do mistério da injustiça, não é? Nós temos 7 vezes, pelo menos no Novo Testamento, a menção sobre o mistério. Por exemplo, em Mateus 13, 11, Jesus fala do mistério do reino dos céus. Todas aquelas parábolas que Jesus conta em Mateus 13, o grande capítulo, são 8 parábolas, são um mistério do reino dos céus. Em Romanos 11, 25, Jesus menciona o mistério da cegueira de Israel, que Israel ficou cego para a salvação dos gentios. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, Paulo diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas alguns seremos transformados. É o mistério do arrebatamento. Em Efésios 5:32, o mistério do esposo e a esposa é Cristo e a igreja. Paulo diz, eis que aqui vos digo um grande mistério, né? Mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Em Colossenses 2:2, Paulo menciona o mistério de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:7, Paulo menciona o mistério da injustiça. Em algumas traduções, diz o mistério da iniquidade. E em Apocalipse 11:7, fala do mistério de Deus. Em Apocalipse 17, fala do mistério, o grande mistério da Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Então, nós temos vários mistérios no Novo Testamento. Então, o mistério da injustiça opera somente a um agora que o resiste. Será o Espírito Santo, será a igreja, até que do meio seja tirada. Então, se a igreja, quando a igreja for tirada da terra, então o mistério da injustiça vai se revelar. E aqui os mídio-tribulacionistas dizem que até a metade da grande tribulação será de paz, e aí então a igreja sai no meio da grande tribulação e se manifesta o mistério da injustiça. Mas para mim, a igreja pode sair antes de começar a grande tribulação para que se manifeste o mistério da injustiça. Verso 8. Então será revelado o iníquo. Note que o iníquo também só é revelado depois da retirada daquele que o resiste. Se for a igreja, então eu não vejo dificuldade nenhuma em crer na pré-tribulacionismo, porque
O iníquo só será revelado depois aquele que o resiste ser tirado. Então, para mim, isso que Paulo está dizendo está em perfeito consonância com pré-tribulacionismo. Conforme a igreja sai, então será revelado o iníquo. A igreja não precisa conhecer quem será o anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Note que essa vinda será a vinda visível de Jesus, onde ele vem por fim ao trabalho do homem do pecado, do filho da perdição. Quando Cristo voltar, e eu creio na segunda vinda visível na terra, não no arrebatamento, conforme Paulo diz que nós estaremos com ele, subiremos a encontrar nos ares. Aqui Jesus vem e se manifesta e destrói a Satanás pelo assopro de sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que vinda gloriosa! Cristo vem por fim às ações do anticristo sobre a terra. Esse iníquo, homem do pecado, e o verso 9 vai dizer esse homem do pecado que atua segundo a eficácia de Satanás. Não é? Ele é a encarnação do diabo. Então essas cartas de Paulo são bem escatológicas. E para mim não há confusão nenhuma. 1 Tessalonicenses focaliza no arrebatamento. 2 Tessalonicenses na volta visível de Jesus para pôr fim à grande tribulação, para pôr fim ao anticristo que está se assentado no trono de Deus, querendo ser adorado como Deus. E como Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 2,9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele opera de acordo com o poder de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás também tem poder, não tem todo o poder. Todo o poder é dado a Jesus, mas ele tem poder. Tanto é que ele vai operar sinais e prodígios de mentira. Mas serão sinais e prodígios, não é? Com todo o seu poder, esse anticristo, homem do pecado, esse iníquo, como Paulo trata em 2 Tessalonicenses capítulo 2, estará atuando com toda a eficácia de Satanás e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. Esse homem será terrível para que os que perecem. Note que ele se manifestará para os que perecem. Não é para a igreja. A igreja já creu em Cristo. Esses é para os que perecem. E está dizendo, verso 10, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então note que a manifestação do anticristo é para os que perecem, para aqueles que rejeitaram o amor de Deus de verdade para se salvarem. Hoje está sendo oferecido o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, mas as pessoas rejeitam. Como elas rejeitam, elas vão passar pelo período do anticristo, que é para os que perecem. Note que é para os que perecem, por isso que eu digo que a igreja não passa, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus, próprio Deus permitirá, lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Muitos seres humanos gostam mais de crer na mentira do que na verdade. Há tantas religiões de mentira por aí, e as pessoas creem na mentira mais do que na verdade do evangelho. Crê em qualquer coisa, crê que morre, reencarna. Você não sabe se morre, reencarna. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Segue-se o juízo.
Se pudesse morrer e reencarnar, não precisaria Cristo ter sofrido pelos nossos pecados. Mas as pessoas preferem crer na mentira. Olha como a reencarnação é tão mentirosa. Eu vou mostrar para você. Hoje no mundo existem 7,6 bilhões de pessoas. Na época de Cristo, havia 500 mil. Mesmo que todo mundo morresse e reencarnasse, tem que ter alma aparecendo aí. Não é? É um absurdo isso. É antimatemática essa doutrina. Porque morrem, vamos supor, 13 pessoas por minuto e nasce 29, mesmo que os que acabaram de morrer reencarnassem. Não dá, tem que estar gerando espírito novo. Então é uma enganação, mas as pessoas preferem crer na operação do erro do que crer e creem na mentira, em vez de crer na verdade do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, mas preferem crer na mentira, preferem crer no ídolo, preferem adorar o sol, a lua, uma imagem, do que adorar a imagem de Deus, que é Jesus Cristo, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Todos os que rejeitaram a mensagem do Evangelho, não creram na verdade, serão julgados. E serão julgados aonde? No período da grande tribulação. Que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Preferem o pecado, preferem viver a vida do pecado, a vida da iniquidade. Então a esses filhos da desobediência, vai se operar, como diz aqui, o mistério da iniquidade, da injustiça. Por quê? Porque eles amaram a iniquidade, porque tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos, aqui Paulo vai dizer, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Paulo aqui trata da eleição de Deus, é claro que é para aqueles que crêem, não é que Deus escolheu uns para ser salvo e outros não. O evangelho é pregado a todos. Agora, aqueles que creem foram elegidos, foram eleitos de Deus para a salvação, desde o princípio para a salvação. E a salvação não é assim só ser salvo. Para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então presta atenção, a eleição de Deus vem para aqueles que creem. Foram elegidos por Deus, porque Deus já determinou, já desde o início, que aqueles que crescem em Jesus seriam elegidos para a salvação. Eleitos para a salvação, em santificação do Espírito. Também sem santidade, ninguém verá o Senhor. Uma vez salvo, nós temos que buscar a santificação, coisa que Paulo trata na primeira epístola aos Tessalonicenses. Buscar a santificação do Espírito e a fé da verdade. A fé da verdade. A verdade tem um nome. O nome dela é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, João 17. A tua palavra é a verdade. Para que, pelo nosso evangelho, vos chamou. Olha que as pessoas são chamadas, eleitas pelo evangelho. Por isso que a Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O evangelho é para todos. A salvação é para todos. Nem todos são para a salvação. Mas a salvação é escolhida. Esse negócio que Deus elegeu uns para ser salvo, outros para ser perdido, isso seria injustiça da parte de Deus. O evangelho é pregado a todos. A todos. Uns creem e outros não. Os que creem são eleitos por Deus para a salvação. A eleição é de acordo com aqueles que creem. Para que o nosso evangelho
para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória do Senhor é para aqueles que creram, para aqueles que são chamados por Deus para isso. Então, irmãos, Paulo diz: estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas. Note que eles aprenderam, eles creram. E Paulo diz: agora vocês fiquem firmes e retenham isso que está sendo ensinado e aquilo que já foi ensinado para vós, seja por palavra ou seja por epístola. Bom, nós não tivemos o contato com o apóstolo, mas nós temos a epístola. E nós podemos reter firme a mesma fé que os tessalonicenses tinham. Porque essa epístola que foi escrita aos tessalonicenses, graças a Deus está aqui, ó. Você pode ler, você pode crer e reter firme todo esse ensino do apóstolo. Então, a tradição que foi ensinada está aqui na Bíblia. Por palavra ou por epístola nossa. Quando nós sabemos que essa epístola de Paulo, e ao reter ela, nós estamos retendo o ensino apostólico do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica e que serve para nós hoje. Verso 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Deus nos amou com amor eterno, nos deu graça e nos deu uma eterna consolação. Que consolação maravilhosa nós podemos encontrar em Deus, uma eterna consolação. Note que tudo de Deus é eterno, a salvação é eterna, a consolação é eterna, o evangelho é eterno e boa esperança. A nossa esperança é boa, nós esperamos em Deus, esperamos na volta de Cristo, na nossa reunião com Ele, onde estaremos para sempre com a glória de Deus, glorificando a Deus em Cristo Jesus. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Paulo termina dizendo que nós podemos consolar o nosso coração, assim como ele termina quando ele fala do arrebatamento. Ele diz, portanto, consolai uns aos outros com essas palavras, no 4:18. Aqui ele termina falando da vinda de Jesus, falando sim do anticristo, a qual o Senhor virá e desfará pelo assopro da sua boca e pela sua manifestação, o esplendor da sua vinda, aniquilará esse níquel. E aí Paulo diz aqui, console o vosso coração. Essas palavras do apóstolo nos consola o coração. Essas palavras que Cristo virá, nós aguardamos a sua vinda. Nós somos salvos para aguardar a sua vinda, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus a Jesus Cristo, o seu Filho, a saber, aquele que nos livra da ira vindoura. O tempo da grande tribulação será a ira vindoura. O iníquo atuará, mas atuará para os que perecem, não é para os salvos. Os salvos, Deus tem outro plano, Deus tem outros propósitos para o salvo. E Paulo mostra isso. Deus nos deu uma eterna consolação, Deus nos dá uma boa esperança. Portanto, console o vosso coração. O nosso consolo está nessas palavras. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Boa palavra e obra. Essa palavra para nós é uma boa palavra e é uma boa obra. Cremos e permanecermos firmes naquele que nos salvou, naquele que nos libertou, naquele que nos transformou. Que carta maravilhosa, que escatologia profunda, bendita.
Espero que você leia, estude 2 Tessalonicenses e volte para assistir o programa em 2 Tessalonicenses, terceiro capítulo, não? 3 Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, se ele tem sido de bênção, se tem gente aí que tem confusão quanto à vinda de Jesus, quanto ao arrebatamento, a vinda visível, mande esse vídeo para que ele assista, para que ele aprenda, para que ele medite, não é? E que esse vídeo possa ser de bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que virá do céu para nos buscar e estaremos com Ele para sempre.